Fala pessoal, bem-vindos a mais um Minha Ajuda. Eu sou o Rodrigo, professor de Character Design aqui da Revolution, e hoje eu vou dar um feedback na arte do Fábio. É uma arte bem legal do Shazam, que vai ser bacana pra gente comentar aí. Vamos lá? Bom pessoal, essa é a arte do Fábio. Ele mandou esse personagem pra gente aqui. Um comentário que eu queria fazer antes de começar ao feedback em si é que uma coisa que acontece muito com a gente quando a gente está no começo é que a gente quer já partir para a pintura antes mesmo de ter um desenho mais sólido assim. Então eu acho que isso é uma coisa importante de falar, porque muita gente às vezes pergunta eu devo começar pela pintura, devo começar pelo estudar pintura, estudar desenho. Eu acho que você não deva estudar pintura, mas eu acho que é importante ter um desenho bem sólido antes de se preocupar muito com a pintura, assim. Então, o caso do Fábio aqui é bem emblemático nesse sentido, porque a ilustração está legal em termos de pintura, mas eu vejo que falta algumas coisas em relação à estrutura do desenho, em termos de conhecimento anatômico, simplificação no sentido de design, e o próprio gestual do personagem, né, que ele está um pouquinho mais durinho, assim. Então, para falar um pouco primeiro sobre o conhecimento anatômico, eu fiz uma releitura do personagem do Fábio, usando exatamente as mesmas proporções, assim. Então, se vocês verem aqui, ó, vou até deixar dar uma transparência aqui para vocês verem, ó. Eu não refiz a questão de proporção do desenho do Fábio. A única coisa que eu refiz foi ajustar as questões anatômicas e também colocar, por exemplo, um pouquinho mais de gesto no personagem e corrigir os planos do desenho que o Fábio já tinha proporcionado. Em termos de proporção, o desenho já estava bem cartoon, assim, ele já estava bem interessante em termos de variação de design. Eu acho que é só mais um problema de estrutura mesmo. Então, para vocês verem o que eu fiz primeiro aqui, ó, no desenho original do Fábio, a gente tinha aqui o nariz, por exemplo, com uma vista mais de baixo, né? Então aquele probleminha que a gente sempre de ver o nariz um pouco mais aberto, né? Então as narinas bem aparentes aqui. E não se preocupando com os planos, assim, né? Tá tudo muito quebradão, assim, tá tudo com muita divisão, né? O pescoço aqui, a cabeça, então parece que a gente se preocupa linha a linha, assim, você não está olhando o desenho de uma forma geral. Então, o que eu fiz, na verdade, foi só a gente, primeiro, ajustar os planos do nariz, né? Então, eu coloquei o nariz aqui assim, porque eu estava justamente me preocupando com a questão, vamos dizer, de estrutura do nariz e não exatamente da linha, por enquanto, ou da pintura, né? Primeiro, eu deixar o meu desenho mais sólido, para depois fazer uma pintura em cima, né? Então isso em relação ao nariz foi o que eu mexi. Depois eu mexi em relação... Deixa eu ver aqui, onde é que tá. Em relação à boca também, aqui dá pra ver, né? Eu fiz... A boca do Fábio, ele tentou meio que seguir essa vista de baixo para cima, mas não necessariamente isso era o mais importante no desenho agora, porque isso estava tirando a questão de expressão do desenho, né? Então o personagem estava deixando de sorrir, ele não estava nem sorrindo, nem com a boca aberta, nem sério, ele estava num meio termo justamente porque ele estava só seguindo a curvatura do rosto aqui. Então nesse caso eu tomei uma decisão de design e priorizei a questão da expressão do personagem, que é justamente ter esse sorriso aqui, ó. Sempre se preocupando com as partes que estão em sombra, né? Então, exatamente na mesma proporção que o Fábio tinha feito, só que uma simplificação do design. Mexi também na questão das sobrancelhas, que foram questões de expressão também. Então, ali a gente consegue perceber aqui, né? Deixei a sobrancelha um pouco mais ligada. Uma manha legal disso aqui é a gente fazer aquela máscara. Fazer aquela máscara na sequência
porque ela vai ajudar a gente a mexer com a expressão. Então a sobrancelha ela segue um padrão assim. Outra coisa que eu fiz foi simplificar o perfil do rosto. Então o Fábio ele tinha feito um perfil bem quebrado aqui, né? E o que eu fiz foi simplificar esse perfil, né? Então a gente só simplificou ele aqui, considerando já a estrutura do rosto, né? Então aquela estrutura do plano do rosto aqui, onde a gente tem o nariz. A gente vai ter o nariz aqui. Aí a gente tem o outro plano, né, que é esse plano descendo aqui. Aqui tem uma face, ó. Né? Então a gente vai projetando essas linhas para entender a tridimensionalidade do rosto. E sempre tentando simplificar, porque nesse sentido menos é mais, com certeza. Então para o rosto basicamente foram esses ajustes. Eu fiz um ajuste também aqui para o cabelo, justamente porque às vezes também isso é uma outra coisa que a gente faz, que é quando a gente tem uma dificuldade de desenhar algo na perspectiva, a gente traz isso para o 2D, para um desenho mais flat. Então o que aconteceu no cabelo aqui é que essa massa do cabelo aqui, ela não apareceria, a não ser que o cabelo seja assimétrico, né, em relação ao design que o Fábio estava criando, mas ela não apareceria aqui, né? O que aconteceria é que ela ficaria escondida pela própria cabeça aqui, né? Justamente para seguir esse design aqui, ó. Outra coisa que eu fiz também foi trazer um pouco desse escalpo aqui, justamente para cá, para não parecer que ele tinha uma careca aqui, né? Então, é justamente entender como que aquela forma está se comportando na tridimensionalidade. Com relação ao corpo, basicamente foi uma correção de anatomia. Se vocês notarem aqui no desenho do Fábio, ele já tentou fazer uma exploração aqui e uma exposição dos músculos do personagem, mas o que estava faltando é um pouco o entendimento de qual músculo está ali e qual vem na frente, qual vai atrás, né? E qual é a posição correta de cada um dos músculos. Então, se vocês perceberem aqui no desenho de feedback, o que a gente tem aqui é só a posição correta dos músculos, né? Então, a gente vem com o trapézio aqui, depois a gente tem o deltoide aqui, aí bíceps, tríceps e o antebraço aqui, né? Opa. Uma coisa que é importante notar com relação aos músculos é a posição deles em relação uns aos outros. Então, por exemplo, nesse caso, pelo gesto que o personagem está fazendo, o bíceps ele vai, nessa linha aqui, né, ele vai sobrepor o peitoral, porque o braço está na frente. Então, o deltoide sobrepõe o bíceps e o tríceps, né, que está mais aqui atrás. Aqui nesse lado, se vocês forem ver, o peitoral está sobrepondo os outros músculos, porque o peitoral está na frente. Então, além de saber quais são os músculos que você está trabalhando, também é importante entender qual que é a tridimensionalidade deles, o que cada músculo sobrepõe em relação ao outro. Mas é importante também frisar que eu não, de certa forma, não mexi no desenho do Fábio em termos de proporção, mas sim só uma correção da anatomia. E por último, a questão do gesto. Então, a gente olhando o personagem do Fábio aqui de geral, o que dá para a gente perceber? A gente tem uma linha de ação que deveria estar acontecendo aqui, quer ver? Perdi meu brush, só um minuto. A gente tem uma linha de ação que deveria estar acontecendo aqui, com uma linha mais curva, assim. E o que está acontecendo no desenho do Fábio é que a linha está bem reta. E tem mais um outro problema, ela está reta e ela está tipo, meio caindo, assim, meio caindo para cá, assim. Então, a sensação que eu tenho é que o personagem está instável. Ele não está estável no chão, né, numa base forte. Ele está como se ele estivesse caindo para a direita. Então, como se ele fosse cair para cá. Ó. Então, isso é uma coisa que a gente tem que notar no gesto. E a primeira coisa é o equilíbrio. E uma manha legal para fazer isso é a gente encontrar o centro do abdômen aqui. Então, por exemplo, aqui tem o centro do abdômen.
e traçar uma linha reta para baixo. Se você sentir que tem um desequilíbrio nessa forma em relação aos pés aqui, ó, então, por exemplo, eu vejo que a forma ela tá tipo muito desequilibrada aqui, ó. Eu tenho muito peso para cá, que só essa perna aqui ela não vai sustentar. Então essa perna tá no ar, entendeu? O que a gente pode fazer aqui nesse caso? É mexer um pouquinho nas pernas. Então o que eu fiz foi tipo ressaltar essa linha de ação aqui e corrigir o desenho dessas pernas para que pareça que ele está num plano tridimensional. Então aqui a gente consegue ver melhor. Então, aqui também um outro princípio de design que foi usado é curva versus reta, que a gente sempre fala, mas aqui dá para perceber bem. Aqui eu tenho curva, aqui eu tenho reta. Aqui eu tenho curva, aqui eu tenho reta. Reta, curva, reta e curva. E esse movimento que dá na perna já traz mais gesto para o personagem. Então note que eu levei as pernas para a direita, corrigindo essa curvatura da linha de ação, e depois corrigi o movimento de fluidez aqui das pernas com esse seguinte pensamento aqui, ó, que é justamente para a gente buscar mais o gesto. E daí a gente tem, o que é legal falar é que a percepção do Fábio com relação à proporção, ela já está interessante, é um personagem interessante em termos de proporção. O que falta são esses ajustezinhos de conhecimento de anatomia e gesto para chegar numa coisa mais concreta. Obrigado, Fábio, pela arte, e quem quiser é só ler os comentários e deixar a sua dúvida ou a sua arte para a gente poder corrigir aqui na Revolution, beleza? Abração!